Agora é hora do momento Abras em Ação. Convido ao palco do Abras 24 o vice-presidente de ativos setoriais da Abras, senhor Rodrigo Segurado, e o vice-presidente de Relações Institucionais e Administrativo da Abras, senhor Márcio Milan. Bom dia, tudo bem? Nossa conversa de hoje de manhã é para compartilhar com vocês, fazer um overview sobre o mercado de food service. Na discussão sobre fronteiras do futuro do mercado de varejo alimentar no Brasil, o food service inevitavelmente é uma fronteira clara. O presidente João Galassi foi conosco para Chicago, nós participamos da NRA, National Restaurants Association, e fomos descobrir como o mercado de food service nos Estados Unidos está organizado. Então, nós vamos apresentar aqui um tema que nós não somos especialistas, mas vamos colocar a nossa visão sobre o mercado de food service nos Estados Unidos, no Brasil e algumas perspectivas do mundo. Então, estamos organizados dessa maneira. Primeiro, o que é a National Restaurants Association, o dimensionamento desse mercado de food service, o perfil e hábitos alimentares dos consumidores, as características e desafios desse negócio e oportunidades para o varejo alimentar em food service. Bom, começamos com Chicago, a National Restaurants Association Show. É um evento que acontece, é o maior evento da cidade de Chicago, do calendário da cidade de Chicago, que acontece no McCormick Place, que é o maior centro de convenções dos Estados Unidos, é o maior evento da cidade. Então vamos lá, Márcio Milan, João Galassi, Virgínia, eu passeando aqui e conhecendo o que acontece nesse grande show. É impressionante, normalmente tem 100 mil pessoas aqui, anualmente, mas em função da Covid, muitos restaurantes nos Estados Unidos fecharam, então tinham 60 mil pessoas nessa edição desse evento. E aqui um videozinho para vocês entenderem um pouco do aspecto do ambiente. Tem um áudio, se puder subir. Lucas Rossi, I'm the CEO of Papiladelli. We are a ghost kitchen in São Paulo, Brazil. I'm Paul Custom. I'm the Research and Development Specialist for Burger Fuel out of New Zealand. I represent Yum Brands. We have Pizza Hut, KFC, Taco Bell, and the Habit Burger. We've got 61 sites. 18,000 restaurants just on the Pizza Hut area in more than 110 countries. We are always trying to look where the world we can learn about new systems or new equipment. Our food chain plays a role by being the market leader in any innovation before the market. This is the show to come. You see innovation that you have never seen before. Robotics, the future of packaging. Things that usually you don't see in Brazil. When I am talking to a specific booth, it's because it draws my attention. For me, it's looking for the little guy sitting in the corner that no one's recognized yet. I see the potential for innovation. I see the potential of a future business with them. It's a way to connect globally. So if you want innovation, if you want to make meaningful connections, come here and invest your money in it. Si está en la industria Oreca, Annual Restaurant Show. If it is in food service, it's at that restaurant show. Bom dia a todos. Estou aqui com o Rodrigo Segurado, nosso vice-presidente de ativos setoriais. Mas, Rodrigo, acho que antes da gente entrar exatamente em tudo aquilo que nós vimos, que vivenciamos, junto com o nosso presidente João Galassi, acho que era importante a gente colocar uns 2 ou 3 pontos aqui primeiro. Acho que o primeiro ponto é que todos os meses, nós da Abras, nós apresentamos um estudo completo sobre o consumo nos lares brasileiros. Quer dizer, como é que está a concentração do consumo dos lares, comparado inclusive com o food service. Nós sabemos que depois da pandemia, houve uma concentração muito grande do consumo
nos lares. E os supermercados foi o responsável para isso. A partir do momento em que a pandemia foi embora, voltou-se ao consumo fora dos lares. E esse consumo ainda, a gente tem uma grande vantagem, que é exatamente o trabalho híbrido. Quer dizer, parte hoje de muitas empresas, existe o trabalho home office e o trabalho presencial. O trabalho home office continua sendo alimentação dentro de casa. E hoje nós já temos condições, em alguns momentos dos próximos meses, começar a mostrar essa evolução do consumo fora dos lares e, principalmente, Rodrigo, quais são as influências que isso tem. Porque, de um lado, nós temos uma empregabilidade muito grande. Quer dizer, vem crescendo a empregabilidade e diminuindo o desemprego. Muitas pessoas ao receber a sua carteira assinada, ela recebe também os seus benefícios, que muitas vezes acaba não sendo naquele momento reconhecido, mas é o vale alimentação, vale transporte, e tudo isso acaba influenciando no consumo. Então, acho que é importante a gente ter isso, e também é importante que todos nós dos supermercados passamos a olhar essas informações para ver essa interferência, essa influência que vai ter aí no nosso negócio. Quer dizer, de um lado, está crescendo o consumo fora do lar, do outro lado, nós como supermercados temos uma grande oportunidade de oferecer isso também para os nossos consumidores. Perfeito, Márcio, é isso mesmo. Ontem, não sei se vocês viram na palestra da Bain Company, 35% da alimentação no Brasil é preparada fora do lar, independentemente de onde ela é consumida, e 70% consumida dentro do lar, ou seja, preparada nos lares. Mas olha que interessante como a NRA observa esse mercado. Eles olham, a feira é organizada por essas áreas: educação, alimentos, mobiliário, tecnologia, entretenimento, bebidas, equipamentos, plásticos, papel, talheres. Essa é a estrutura da feira, né, para entender o olhar que o food service tem. E fazendo um comparativo entre a National Restaurants Association com a NRF, que é o nosso mundo do varejo alimentar, são dois eventos nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas, países, expositores que ocorrem nos Estados Unidos. E nós fizemos aqui uma correlação com o Brasil, que é a APA Show com a FISPAL. Ou seja, os dois ambientes, fora e dentro do lar, estão bem contemplados com grandes feiras e congressos a respeito desses mercados. Vamos então agora para um pouquinho do dimensionamento desse mercado. Qual é a diferença conceitual de food service e o varejo alimentar? A alimentação que é preparada no lar é consumida no nosso setor. A alimentação que é preparada fora do lar é o food service. Então aqui fica muito claro, independentemente de onde você consome o alimento, se você pede um alimento pelo food service e você consome em casa, essa alimentação foi preparada fora do lar. E aqui os números desse setor. Então, o Brasil, comparado com os Estados Unidos, o verde é o nosso mercado, grocery, varejo alimentar. Nós temos 1,3 tri, 1 trilhão é varejo alimentar, 300 bi são varejo alimentar no Brasil. Nos Estados Unidos, isso são 11,5 tri. E a diferença é que no Brasil, 30% é preparada fora do lar, 70% é preparada dentro, e nos Estados Unidos, 43,57. Ou seja, o americano come muito mais alimentação preparada fora do lar do que dentro de casa. E se a gente olhar a margem média do supermercado de rede, de um restaurante de rede, é 15%, contra a nossa margem média de 3%. Ou seja, a operação de food service tem uma margem, uma rentabilidade melhor que a nossa operação. 6,7 vezes maior a margem. E aqui os dados que mostram a evolução do consumo fora do lar ou dentro do lar. E essa apresentação vai estar disponível para vocês depois pelo aplicativo, a Abras vai disponibilizar. Então, essa é a evolução. 28% fora do lar, 72% dentro.
E aqui a comparação dessa evolução no Brasil e nos Estados Unidos. Olha como os Estados Unidos começa a quase ficar metade fora do lar e metade dentro. E no Brasil, 34, 66. 34 fora do lar, 66 dentro do lar. E aqui a evolução, em função ali da Covid, teve um fechamento dos restaurantes e as nossas lojas permaneceram abertas. Então, aquele solavanco ali em 2021 e agora eles estão retomando. E os dados deles mostram que tem várias fontes de dados aqui, por isso que os números talvez não batam exatamente, mas a gente está falando de um mercado de 300 bi. Né? E agora, o mais importante, onde é que o food service se abastece? Ele se abastece 43% no distribuidor, 28% direto da indústria, 16% no atacado, 6,10% no varejo e 5,10% no atacarejo. Ou seja, o food service está se abastecendo no nosso setor e diretamente da indústria. E aqui a pizza entre os operadores de food service, se são redes de restaurantes ou se são operadores independentes. Então, no Brasil, 15% é rede e uma desconcentração de poder econômico de 85% com operações individuais. E nos Estados Unidos está meio a meio, redes é muito forte em relação aos independentes. Agora, o mais curioso, no mundo, comparando, o Brasil é que tem a menor concentração de poder econômico do food service. 23% no Brasil é rede e 77% é independente. Mas no mundo todo, rede e independente tem mais ou menos uma divisão, uma equidade. Agora vejam a bola azul, a quantidade de redes. Né? E aqui o verde são unidades e o amarelo o faturamento anual do food service no Brasil. São grandes números, mas a gente foi investigar, Márcio, a questão dos hábitos de consumo dos consumidores. E a pergunta dessa pesquisa internacional foi: você fez alguma refeição preparada fora do lar ontem? Olha a China, 91% deles comeram fora ontem, comeram comida preparada ontem, 91%. No Brasil, 23%. Então, a tendência é crescimento da alimentação preparada fora do lar do que dentro do lar. Aqui o índice de penetração do food service nos Estados Unidos. Quantas vezes as famílias comem fora, comida preparada fora? 1 a 2 vezes por semana, 68%. E assim por diante. Aqui o tráfico é formado por que tipo de público nos Estados Unidos? Trabalhadores formais, trabalhadores informais. 53 trabalhadores informais. E a participação das culinárias. Aqui no Brasil, comida brasileira. Depois saudáveis e snacks, regionais brasileiras, café, sobremesa, hambúrguer, pizza, churrascaria, sanduíches e assim por diante. E como que o mercado de food service olha o consumidor? Olha o consumidor por geração. O hábito alimentar muda de geração para geração. E aqui os atributos que eles avaliam de mais ou menos importante ao escolher alimentação fora do lar. A qualidade da comida, a higiene e limpeza, atendimento ao cliente e assim por diante. Outra informação muito importante são os atributos para a decisão que gera tráfego. Qualidade em primeiro lugar, depois variedade, sabor especial, escolha saudável, novidades, etc. E como que os hábitos se mostram aqui sobre alimentação fora do lar? Comer com a família, com os amigos, sozinhos. E por que comem fora? Por necessidade ou por opção? Então, 74% das pessoas saem para comer com a família, ou com os amigos, 53%. E é dividido 50% por opção ou por necessidade. Na China, por falta de espaço, no Japão, por falta de espaço de cozinha ou de preparação dentro de casa. Eu tenho uma necessidade de comer fora porque eu não tenho como me alimentar dentro. Agora, um dado que a gente não pode esquecer é que a população está envelhecendo e em 2040 a taxa de mortalidade cruza a taxa de natalidade e aqui a gente tem um outro perfil de massa de população consumindo dentro ou fora. E o mercado de franquias no Brasil tem o food service como a segunda categoria mais importante no mercado de franquias. A primeira é saúde, beleza e bem-estar e a segunda é alimentação, food service. E aqui estão organizadas por categorias de oferta de comida, de alimentação fora de casa,
salgados, docerias, cafés, as principais redes de franquias no Brasil. E olha lá que o McDonald's está lá com 3.045 lojas, hambúrgueres e sanduíches. Aqui outro dado é a distribuição da despesa familiar com alimentação no urbano e no rural, 30-70, o bate, né, no urbano. E aqui a composição da despesa familiar com alimentação. Carnes em primeiro lugar, bebidas, aves, ovos, frutas, cereais e assim por diante, de acordo com o IBGE. Com esse overview, antes de entrar nas características do desafio que o mercado de food service tem, até para que a gente possa olhar para esse mercado como sendo um mercado que pode ser interessante para nós, Márcio, por favor, não sei se você tem aí um comentário. Não, Rodrigo, eu vejo que em todas as visitas que nós fizemos nos supermercados lá em Chicago, eu acho que nós pudemos observar foi uma atenção muito grande, principalmente na comunicação com os consumidores, quer dizer, na qualidade da alimentação. E o que a gente vê quando a gente olha as oportunidades que nós temos aqui, primeiro que é uma realidade, né? Grande parte hoje, para você ter uma ideia, 50% aqui no Brasil hoje que faz a alimentação fora do lar é por necessidade. São as pessoas que têm um trabalho contínuo e que faz a alimentação aí durante a semana fora do lar por necessidade. Então, isto traz para a gente uma oportunidade enorme da gente começar a olhar esta categoria como um todo, como que nós podemos evoluir e oferecer para o consumidor. Porque nós temos hoje um consumidor mais consciente, um consumidor que dedica tempo à sua saudabilidade, à sua alimentação, e o supermercado, ele transmite para o consumidor essa confiança, porque hoje, em função de todos os programas que nós temos, a rastreabilidade, a garantia muitas vezes de origem dos produtos, a certificação, tudo isso traz essa segurança para o consumidor. E eu acho que nesse momento a gente tem uma oportunidade grande de a gente buscar essa fatia de mercado para nós. Como é uma tendência que a gente viu, principalmente nos Estados Unidos, em outros países, que isto vem crescendo. E o Rodrigo, que é importante, nós saímos da pandemia há 2 anos. E o mercado de alimentação fora de ar já atingiu o mesmo patamar que tinha antes. Então, essa volta foi muito rápida. Mesmo considerando hoje as famílias e os trabalhadores que têm o trabalho em home office. Então, esse crescimento ele vai se acelerar ainda mais. Perfeito, Márcio. Nós vamos entrar agora. Nossa grande curiosidade, como não conhecemos o mercado de food service, era entender como eles olham o mercado de food service. Ou seja, como que os maiores especialistas em food service e os players de food service olham o setor deles. E eles olham dessa maneira: segmentos, localização, consumidores, ocasião de consumo, culinárias, modelos de negócio, mas o fator principal é sabor e nutrição. A percepção que a gente tinha conversando com as pessoas nos Estados Unidos e aqui no Brasil é de que o sabor é que faz a pessoa voltar àquele restaurante, aquele bar, para consumir aquele produto que ele gostou tanto. Então a gente faz aqui uma abertura de cada um desses, só para mostrar sobre segmentos, restaurantes e serviços completos, restaurantes de autosserviços, serviços limitados, como fast food, cafeterias, lanchonetes, dark kitchens, quiosques, barracas de rua, bares, lojas de conveniência, padarias de esquina e padarias dentro dos supermercados. Catering de viagens, catering de eventos, restaurantes empresariais e de coletividade, do ponto de vista de segmentos. Agora, como que eles olham a questão da localização? Está lá, todos os tipos. Ou você está dentro de um hotel, de um centro comercial, ou na rua, postos de combustíveis, enfim. E no varejo. Dentro do varejo também tem food service. E as gerações olham muito de maneira detalhada como cada geração tem os seus hábitos alimentares. E em que ocasiões
frequentam o food service ou a refeição fora do lar. O almoço, principalmente, depois de jantar, happy hour, café da manhã, café da tarde. E do ponto de vista de culinárias, variada, brasileira, grelhados, pizzas, massas, americana, latino-americana, asiática, árabe, europeia, peixes e frutos do mar, saudável, hamburgueria, sanduicheria, cafeteria, salgados, docerias, sorveterias, drinks alcoólicos e outras. E aqui um ranking de massas, comida brasileira, lanches, pizza e comida étnica. E aqui, o modelo de negócio. Eles podem ser, no food service, um operador independente, eles podem ser uma rede de franquia, podem ser uma rede de lojas próprias, grupos multiconceitos, concessionárias, ou food service no varejo. Aqui a gente põe um exemplo de um restaurante dentro do varejo. E o sabor e nutrição. E aqui, para mim, foi a atenção que a gente teve como curiosidade. As preferências e mudanças de gosto se baseiam nas diferentes gerações dos consumidores, e os consumidores mais jovens não têm medo de especiarias, sabores globais autênticos estão em alta, e itens novos e emocionantes são chave. E alguns destaques que nós percebemos lá. 41% dos consumidores gostariam que mais restaurantes oferecessem alimentos que representassem mais combinações de sabores. Outra descoberta. Os 2 alimentos mais procurados pela humanidade em qualquer país do mundo são carnes e queijos. Carnes e queijos. São os 2 sabores mais requisitados por toda a população mundial. Birria, que é um cabrito ou bode típico da culinária do México, é um sabor que está conquistando, virou um sabor global. E nós experimentamos a birria, né, Márcio? Ali, uma delícia, com pão árabe, muito interessante. E os produtos planted-based. Leite de amêndoa, leite de aveia, leite de soja, carnes à base de plantas, hambúrgueres vegetais, nuggets de frango, queijos vegetais. Essa é uma tendência. E uma curiosidade que nós descobrimos lá são as inovações. E uma empresa nos Estados Unidos simplesmente engarrafou com gás uma água de coco. Ele pegou água de coco natural, engarrafou e colocou gás. Ou seja, a gente percebe que a atenção dele está focada nos sabores. E olha o que acontece aqui sobre a evolução do delivery. Então, a faixa azul embaixo eles consomem na loja. O verde eles pedem para entregar em casa. Aí tem o drive-thru e um pouquinho de delivery. O verde é retira na loja. E o amarelo ele pede o delivery. E olha que interessante a progressão do digital nas compras de food service que geram tráfego nas lojas. E aqui os pedidos feitos exclusivamente via aplicativos. Olha o volume de pedidos feitos por aplicativos no food service. E a maioria dos independentes são operadores de food service, concentrados em padaria, lanchonete, por quilo e ambulantes no Brasil. Aqui tem um pouco da vida do restaurante, né? Ele tem a tecnologia implantada para a loja funcionar, o POS e o back-office. Mas vamos adiante, em função do tempo. 1,3 milhões de empregos formais no Brasil, no setor de food service, 55% feminino. E quais os principais desafios que o mercado de food service nos Estados Unidos tem? Olha como isso tem uma correlação direta conosco aqui no Brasil, nos supermercados. Contratação e retenção de colaboradores, custo dos alimentos, economia, custo dos colaboradores e construir e manter volumes de vendas. E aqui, as principais tendências do mercado de food service. Tem que ser fácil e conveniente, nutrir para viver, autêntico e transparente, sempre relevante, uma jornada de inovação, tech, touch, consumidores conscientes, tecnologia para competitividade, preços dinâmicos, independentemente do volume, oferta e demanda, o preço no restaurante muda conforme companhia aérea, conforme hotelaria, e dynamic pricing deveria também fazer parte do nosso mundo. Enfim, tantos outros. E esse aqui é um chefe espanhol que diz que o futuro das nações irá depender de como nos alimentamos. Vamos acreditar, todos juntos podemos criar um mundo melhor em torno da alimentação, porque ela gera uma cadeia produtiva gigantesca. E antes de entrar na parte final, Márcio, não sei se você gostaria de fazer um comentário. Rodrigo, olha,
Microfone do Márcio. Estão me ouvindo? Sim. Tá legal. Rodrigo, acho que talvez, como você falou, talvez antes da gente entrar aí nas oportunidades, acho que é importante a gente colocar a questão também do que a gente viu uma tendência das lojas que estão mais voltadas, quer dizer, os supermercados que estão mais voltados nessa evolução. Então, tem várias áreas onde o próprio consumidor ele escolhe o tipo de carne, ou frango, ou peixe, ou outro produto que ele quer levar, e isto é para enquanto ele faz as outras compras dentro da loja, isto é preparado e ele já sai com vamos dizer assim, com a alimentação dele pronta para levar. Eu vejo que a gente está discutindo um assunto aqui com uma quantidade enorme de informação, Rodrigo, e que para que a gente possa avançar nessa pauta, porque até então eu acho que cada supermercado, cada empresa tem a sua estratégia com relação com esse tipo de alimentação. Mas eu acho que nós da Abras podemos avançar nessas informações, além do que todos esses slides aí vão ser disponibilizados para as empresas, porque eu acho que hoje aqui é um resumo, e isso vai ficar disponível para as empresas. Então eu vejo que nós passaremos mensalmente a também medir esse segmento da economia para que essa informação chegue aí a todos os supermercados. Mas o tempo está apertando, vamos fazer aí Vamos lá. as oportunidades. Então, qual é o nosso desafio nesse nosso encontro? Quais são as fronteiras do futuro do varejo alimentar brasileiro? Serviço de alimentação, com certeza, é um. Bem-estar, lazer, saúde e mídia podem ser outras pistas de futuro para nós. Quais são os 2 drivers que a gente deveria tomar como base para definir o futuro baseado no comportamento e necessidade do consumidor? Tempo do consumidor, experiência que a gente quer oferecer para ele. E colocando numa matriz de tempo e experiência, olha a quantidade de opções que os consumidores têm. Principalmente, estou usando o exemplo dos Estados Unidos. Ele tem lojas de supermercados aqui que é menor conveniência, com maior tempo entre a decisão de comer e de fato comer. Mercados de delivery, restaurantes tradicionais, rápido e casual, kits preparados de refeição, fast food 2.0, chefe sob demanda, entrega de alimentos e substituição da refeição por nutrição. Aqui na matriz de tempo e experiência. Então, nos Estados Unidos, as lojas de mantimento, entrega de mantimentos, preparo de refeições e entrega de refeições. Olha como esse mercado se organiza. E as Big Techs já perceberam que o consumidor faz 4 coisas ao decidir se alimentar. Ele escolhe, ele paga, ele separa e ele entrega. E as Big Techs estão nesse jogo, fazendo exatamente isso. E a jornada é local. Tem que ser próximo, saudável, sustentável, confiável, escalável, amigável, acessível e conveniente. Essa é uma loja da Wegmans em Nova York, onde o primeiro piso é só food service. E embaixo tem o supermercado tradicional. Aqui outra loja em Chicago que a gente visitou, onde tem um pouco de entretenimento misturado na loja, tipicamente de comida, mercado de entretenimento, um food hall. Tem um food hall dentro da loja de supermercado. Aqui um outro mercado de comida japonesa, ou com food hall dentro da loja. Aqui o Mariano's, famoso, que foi comprado pelo Kruger, também com bar, japonês, suco, café, buffet. Aqui a Time Out, que é aquela revista com as melhores recomendações de restaurantes do mundo todo, criaram um food hall com curadoria das melhores restaurantes da cidade num único lugar, compartilhando cozinha. Essa é uma outra frase que a gente ouviu falar muito. Nenhum restaurante mais poderá dar-se ao luxo de ter a sua própria cozinha. As cozinhas devem ser compartilhadas. Aqui a loja de departamentos Nordstrom, de vestuário, com restaurantes dentro da loja. Aqui a Crate & Barrel, que é uma empresa de venda de móveis, que também tem food service dentro da loja. O Pão de Açúcar no Brasil, com
padaria, buffet, café da manhã, almoço, rotisserie, pizzaria. O açaí com padaria, cafeteria, academia de restaurantes. Aqui um exemplo do Verdemar, de Belo Horizonte, com pizzaria, restaurantes dentro da loja. O Forte, com restaurantes dentro da loja. O Mufato, também com várias opções de restaurantes e opções. Aqui o Mercadão em São Paulo, que é um mercado de alimentos que tem uma praça, um food hall enorme de restaurantes dentro do mercado. Aqui é Track and Field, colocando uma área de alimentação saudável dentro da Track and Field. E, por fim, as nossas recomendações para o varejo alimentar. Márcio, quais vantagens competitivas nós, varejistas, deveríamos ter ao entrar no mercado de food service? Nós podemos melhorar a vida do consumidor. Nós temos larga escala de compras junto da indústria que as redes de restaurantes não têm. Nós podemos elevar nossa margem com food service. Nós podemos gerar maior fluxo de clientes nas nossas lojas. E nós podemos reduzir os desperdícios trabalhando com os alimentos para a transformação no food service. Márcio. Então, Rodrigo, eu acho que, como foi comentado aqui, né, esse volume grande de informações que está sendo disponibilizado, eu acho que tem um complemento que nós vamos fazer ainda hoje na parte da manhã, é que falar também um pouco das atividades adjacentes. Eu acho que é uma outra informação que nós vamos trazer, complementar, vamos dizer assim, de uma certa forma essa, mas, como eu disse, assim, foi bastante informações nesse tempo que nós tivemos aqui. Eu acho que esse estudo, né, de que foi feito com uma profundidade bastante grande, vai estar disponível. E com certeza, eu só queria reforçar, Rodrigo, nosso tempo já finalizou, da informação que nós da Abras prestamos todos os meses, na última quinta-feira do mês, onde nós divulgamos o consumo nos lares brasileiros. Eu acho que isso foi uma informação que foi liderada pelo nosso presidente João Galassi, quando nós mudamos a informação de índice de venda para consumo nos lares. Isso trouxe a oportunidade de buscar informações, como também hoje, eu acho que é muito importante, e eu fico muito feliz ao tratar esse assunto, porque quando você vê uma Rede Globo falando do consumo e aquelas informações que hoje são divulgadas pela Abras, e que vai no ponto de venda e o consumidor acaba confirmando tudo aquilo, eu acho que isso foi um grande passo que nós damos para harmonizar uma informação do consumo. E agora, com certeza, vamos trazer também informações sobre o consumo fora do lar, tá bom? Márcio, exatamente. O que o Márcio acabou de dizer, não percam à tarde, nós vamos lançar esse estudo que foi feito pelo Departamento de Pesquisa da Abras, liderado pelo Márcio Milan, com as atividades adjacentes que já geram receita e lucro para o setor de supermercados. Só vou fazer um agradecimento final, Márcio, que todas essas informações que estão aqui também foram fornecidas pela Associação Nacional de Restaurantes, pela Associação Brasileira de Franchising, pelo Instituto Food Service Brasil e pela Galúnio, que foi a comitiva que a gente participou. Mas, presidente João Galassi, um agradecimento especial, porque o presidente disse o seguinte: nós temos que conhecer esse mercado, nós temos que identificar as oportunidades do food service para o varejo alimentar, e nessa iniciativa destacou esse grupo para investigar isso com mais profundidade. Aproveita as oportunidades do mercado de food service, de serviço de alimentação, senhoras e senhores. Muito obrigado, presidente João Galassi, muito obrigado a todos. Muito obrigada, senhores. E agora vamos conhecer a perspectiva do parceiro Heineken. Eu convido ao palco o diretor de vendas Off-Premise Brasil da Heineken, senhor Ricardo Sabatini. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Bom, antes de começar, eu quero mandar um abraço especial aqui para o Márcio, para o Acácio. A gente estava batendo um papo ali no fundo. Minha apresentação é bem rápida, bem objetiva.
Então, vou falar para vocês um pouquinho do que a gente está passando na transformação do varejo e da indústria nesses últimos anos e que tem perspectiva de continuar acontecendo nos próximos. Então, a gente vê uma renovação do varejo acontecendo, um cash and carry cada vez mais consolidado, vamos dizer assim, um canal de proximidade crescendo cada vez mais, e o supermercado, e o OS moderno, cada vez mais trazendo experiência para dentro da sua loja. A gente acabou de ver na apresentação a experiência do food service, e aqui eu vou falar um pouquinho de experiência do shopper na frente da gôndola para comprar cerveja, especificamente. A gente também tem a mudança do hábito de consumo, o consumidor cada vez mais preocupado com questões éticas, ambientais, em relação à indústria e seus produtos, e também uma mudança de hábito em relação a produtos cada vez mais sustentáveis e saudáveis. Bom, em relação ao primeiro ponto, a questão de experiência do shopper no ponto de venda. A gente tem levado cada vez mais materiais diferenciados para dentro dos supermercados. Esse é um bom exemplo, o exemplo de Sol, que a gente desenvolveu em parceria com alguns clientes, de maneira customizada. A gente tem com Heineken, nós temos com Kraft. O nosso objetivo é levar cada vez mais para dentro dos supermercados essa experiência dos nossos produtos para o shopper, né? Além disso, um fator importante, que eu não posso deixar de mencionar, é a experiência do shopper no espaço primário, na gôndola primária. O shopper, ele tem uma jornada específica quando ele entra dentro da loja para comprar um determinado produto. No caso aqui, cerveja. Ele entra e tem a sua missão. E de acordo com a sua missão, é que a gente tem que explorar os espaços dentro das lojas. No caso do espaço primário, é muito importante a gente ter a exposição correta do produto, nas marcas corretas, no preço correto. Esse aqui é um exemplo que a gente fez em parceria com o Pague Menos, de um estudo com mais de 6.000 shoppers. A gente observou toda a jornada de consumo, a jornada de compra desses consumidores dentro das lojas, e baseado nessa experiência, nós desenhamos qual deveria ser o formato, o layout e a exposição adequada de toda a categoria de cerveja, não só das nossas cervejas. Então aqui a gente traz uma perspectiva de exposição do olhar do shopper e não da indústria. Isso é muito importante. Bom, falando um pouco sobre os outros dois pilares, né, que é a questão da sustentabilidade, das marcas preocupadas com as causas sociais e com a mudança de hábito. A Heineken recentemente criou uma nova empresa chamada Spin. E através dessa empresa, a gente vai explorar cada vez mais a questão da circularidade das embalagens. Então a gente tem trabalhado em parceria com as organizações não governamentais de catadores de resíduos. Então a gente tem feito parcerias com essas organizações. A gente tem trabalhado muito na questão da agricultura regenerativa, em parceria com governos estaduais, municipais, para restaurar a questão Mata Atlântica, principalmente. E a gente tem uma fazenda experimental no interior de São Paulo. A gente tem trabalhado também muito na questão da transição energética, explorado muito a energia solar e revertido isso em benefícios para bares e restaurantes em contas de energia mais baratas. E a última, a gente tem uma parceria com uma empresa de inovação. A gente, recentemente, nós nos tornamos sócios de uma empresa chamada Better Drinks, com o objetivo de trazer mais inovação para o mercado através de marcas que tenham essa identidade social e ambiental. E aí, vou falar um pouquinho para vocês dessas marcas, bem rapidamente. Hoje eu vou falar de apenas 3 delas. Uma delas é a marca Praia, que a gente está lançando agora, principalmente a Praia Lager, que vai se posicionar no segmento premium, com a garrafa Flint. A maioria chama de garrafinha transparente, mas a garrafa Flint, ela vai ser a nossa cerveja premium, puro malte, 100% natural
que a gente vai explorar muito nessa categoria de cervejas refrescantes. Então, a cerveja praia, para quem não sabe, é uma das poucos produtos no Brasil que tem o selo B, que confere à indústria que tem esse selo um trabalho ambiental e social bastante importante. Então, a gente está, com parceria com a Better Drinks, lançando essa cerveja no mercado do Sul e Sudeste. A gente também tem o Beer Mate, que é um produto 100% natural, com cafeína, sem adição de açúcares, justamente para ir de encontro com aqueles consumidores que estão em busca cada vez mais de produtos saudáveis, cada vez mais em busca de produtos naturais, para de repente substituir um refrigerante, um suco, e ter no seu portfólio algo que combine ali com o seu dia a dia. E por último, a gente tem também a Mamba Water, é uma das primeiras águas do Brasil com produto 100% em lata de alumínio. A gente não vai ter garrafa plástica nesse item, justamente pensando na questão da sustentabilidade. Hoje no Brasil, 95% das embalagens de alumínio são recicláveis. E aproximadamente 50% a 55% das garrafas plásticas são recicláveis. Então a gente quer operar com uma embalagem que seja mais responsável, ambientalmente falando, e a gente vai trabalhar 100% lata de alumínio. E aí, evidentemente, a gente deve trazer algumas variantes desse produto, que a gente vai lançar também, água com whey protein, com aproximadamente 15 gramas de whey protein, vem também na versão lata. Então, hoje, meu objetivo aqui era trazer um pouco para vocês da nossa perspectiva de mercado, falar um pouquinho das nossas inovações, o que a gente está trazendo para o mercado, e convidar vocês depois a passar no nosso espaço e degustar os nossos produtos. Tá bom? Bom, para finalizar, deixo aqui na tela o meu contato e o do meu time direto. Eu sou responsável por todo o canal de Supermercado Brasil e abaixo é toda a minha linha direta, todos os meus diretores que respondem para mim, fiquem à vontade para gravar os contatos e me acionar sempre que necessário. Tá bom? Bom evento, obrigado, bom dia. Muito obrigada pela participação. Pessoal, ao longo do dia, para melhor proveito do conteúdo do evento, lembrem-se de enviar as suas perguntas para nossos convidados através do aplicativo. E utilizem os fones de ouvido que estão em suas cadeiras para acompanhar a tradução simultânea das sessões internacionais, ok? Muito bem, então agora vamos conhecer a perspectiva do parceiro DOTS. Eu convido ao palco o CEO da DOTS, senhor Otávio Araújo, e o diretor comercial da DOTS, senhor Rafael Rappi. Bom dia. Bom dia a todos. Eu me chamo Otávio Araújo e sou o CEO da DOTS. Estamos muito felizes em estar de volta aqui na Abras, principalmente num ano em que o mote do evento é algo tão profundamente ligado ao nosso propósito e ao nosso DNA. Melhorando a vida dos nossos clientes. E por tudo que a gente ouviu ontem e que a gente também tem ouvido hoje, não há dúvida de que o cliente precisa de ajuda para fazer o seu dinheiro chegar no final do mês. Ele está trocando marcas, ele tem escolhido com muito detalhe os canais onde vai comprar. Tudo isso para ter mais benefício e no final do dia aumentar o seu poder de compra. E o nosso objetivo aqui na DOTS é exatamente ajudar esse cliente a fazer isso, ao mesmo tempo que a gente tem o objetivo também de gerar faturamento e resultado para os nossos parceiros varejistas, vocês todos aqui. Do pioneirismo dos programas de fidelidade por coalizão,
investimos muito nos últimos anos, junto com parceiros bem importantes, como o Ant Group, que é a wallet do grupo Alibaba, para nos transformarmos em uma plataforma digital multibenefícios super completa. É com muito prazer e muita honra que eu anuncio aqui hoje o DotsPay, que é o nosso novo produto para o varejo, que consolida todos esses investimentos e todas essas novas tecnologias que a gente veio desenvolvendo nos últimos anos. O DotsPay é o pagamento direto no ponto de venda, com crédito, com pontos DOTS e de programas parceiros, além de campanhas promocionais dentro do aplicativo, que vão gerar bastante resultado para os nossos parceiros varejistas. Tudo isso com um investimento muito baixo e bastante previsível. Agora eu vou passar a palavra para o Rafael Rapp, que vai dar mais detalhes do produto. Valeu, Otávio. Obrigado. Bom dia a todos. Bom, a gente sabe que nas prioridades do varejo está o crescer faturamento, crescer rentabilidade. E DotsPay vem justamente para acelerar esse crescimento, em 2 pilares. O primeiro é dar mais poder de compra para os consumidores. E a gente entende que dar mais poder de compra é permitir que o consumidor compre com 7 dias sem juros, parcele sua compra em até 6 vezes, é permitir que ele compre com pontos DOTS ou com pontos de programas parceiros que ele já participa e, principalmente, é possibilitar que tudo isso aconteça diretamente no caixa, dentro da jornada de pagamento desse consumidor, de forma muito simples e rápida, e ganhando 6 vezes mais benefícios do que ele ganharia se comprasse com cartão de crédito. O segundo pilar vai trabalhar crescimento e monetização da base, com campanhas recorrentes que são mais eficientes, com investimento no sucesso. Primeiro o dinheiro entra no caixa, depois a gente reinveste parte para reconhecer esse consumidor. Toda a campanha com DotsPay tem retorno garantido. E quando a gente dá mais poder de compra, o consumidor responde e o resultado vem. Crescimento da base, crescimento da digitalização, os consumidores que utilizaram crédito geraram muito mais faturamento incremental. Eles voltaram a colocar no carrinho as marcas preferidas e produtos que há muito tempo eles não compravam. E o consumidor, depois de utilizar crédito, fica ainda mais engajado com a bandeira de vocês. Segue indo mais vezes nas lojas, gastando muito mais. E hoje a gente está entregando o que o consumidor precisa, mas do jeito que o varejo gosta. Um modelo comercial totalmente diferente, com investimento muito baixo e no sucesso. Oferta de crédito para a base de vocês com 0 risco para o negócio. Muito mais benefício para o consumidor para tornar o programa de vantagens de vocês ainda mais protagonista. E DotsPay é 100% focada em gerar resultado para o negócio de vocês. Então eu convido vocês a visitarem nosso stand, conhecerem o nosso time. Hoje nós faremos um sorteio de 100 mil DOTs no Coffee Break da tarde para todos os varejistas que visitarem o nosso stand. E muito obrigado, bem-vindos à Nova DOTS e conheçam DotsPay. Valeu! Obrigado, pessoal. Muito obrigada pela participação. E eu convido de volta ao palco o vice-presidente de ativos setoriais da Abras, senhor Rodrigo Segurado. Senhoras e senhores, eu vim ao palco novamente para fazer uma retificação. Se o Jornal Nacional de vez em quando diz, nos perdoem pelo erro, nós cometemos um erro, uma vírgula escorregou na apresentação e eu queria mostrar para vocês um dado importante da nossa apresentação de food service. São 45 bilhões e não 4,5, quanto nós apresentamos, a margem do food service em relação a 300 bi de faturamento. Então, se o food service tem 300 bi de faturamento, a margem é 15%, a 45 bi.
contra a nossa margem de 30 bi, que são 3% sobre 1 tri. Era essa a retificação, e é relevante essa informação do ponto de vista de rentabilidade do food service em relação ao varejo alimentar. Obrigado.